Nós passamos os últimos anos pensando que só sabe o Jurassic Park e sabia fazer filmes sobre dinossauros. Por anos eles foram a referência nesse gênero, mas no fim até eles começaram a ser só uma sombra do que já foram em seus tempos de glória. Mas, em 13 de agosto desse ano, estará saindo um novo filme sobre dinossauros, e que aparenta ser um novo respiro para quem, assim como eu, ama dinossauros. E ela é The End of Oak Street. Desde criança eu amo dinossauros. Isso já foi até um grande hiperfoco meu na infância. Eu desenhava eles, brincava deles e até era viciado naqueles programas de TV que mostravam como era a vida deles na pré-história. Uma das minhas animações de infância que eu mais gostava era Em Busca do Vale Encantado. Um desenho que contava a história de dinossauros que viviam em um vale, que era uma coletânea com vários filmes deles. Apesar de ser esse conceito mais infantil de humanizar esses animais, fazendo eles viverem em sociedade, o que não é nem um pouco preciso ou realista, ainda assim eu lembro de gostar muito na infância. Tinha até DVDs deles. E se for puxar muito nostalgia, tem um anime do Dinossauro Rei, que apesar de talvez eu achar meio brega, tem um carinho por esse desenho. Aqui já era um pouco mais maduro que o Vale Encantado, apesar de ainda ser um desenho mais infantil. Lembro de adorar os modelos 3D dos dinossauros. E confesso que não sei o quanto esses dinossauros do anime eram precisos realisticamente, mas eu meio que não me importava e só adorava ver eles na tela mesmo. Pena que o último arco do desenho perdeu completamente o rumo e começou a ter viagem no tempo meio what the fuck, então nunca vi o final. Mas basicamente, tudo que envolvia dinossauros eu gostava. Inclusive, antes de sequer virar um gamer, o jogo que eu mais tinha vontade de jogar quando conseguisse um PC era Ark. Achava esse jogo simplesmente mágico. Poder conviver com tantas espécies de dinossauros e outros animais pré-históricos, poder domá-los, lutar usando eles, era tudo que eu poderia querer. Então, além de ter 1 zilhão de espécies diferentes, eu poderia ver um tiranossauro andando e ir lá domar ele, e depois sair dando um rolê de Rex. Muito foda. Porém, quando tentei jogar ele finalmente, meio que não consegui. Eu fiquei tão nervoso que não conseguia dar muitos passos longe da base sem suar. Mas, ainda pretendo voltar nele algum dia. Mas, tratando de filmes, só existia uma única franquia que conseguia ser lembrada quando o assunto era dinossauros. E ela é Jurassic Park. Mas calma, não aqui ainda. Jurassic Park começou primeiro em um romance de 1990, pelo escritor Michael Keaton, que pensou o que aconteceria se trouxéssemos os dinossauros de volta à vida. Se passando na fictícia Ilha Nublar, onde um bilionário chamado John Hammond fez um parque temático com dinossauros clonados geneticamente. O livro foi tão bem que o diretor Steven Spielberg fez uma adaptação em filme. Só que antes disso, várias pessoas já tentaram conseguir os direitos do livro, mas só Spielberg, junto da Universal, adquiriram os direitos por 1,5 milhões. E em 1993, as pessoas daquela época mal poderiam acreditar no que iriam ver quando começassem a ver o filme. Ele começa com uma ideia, uma promessa, mostra pessoas e um desejo, mas todo mundo fica completamente maluco quando em suas telas isso estava acontecendo. Eu não sei o quanto vocês conseguem compreender sobre o quão absurdo isso era naquela época, pois até então o mais próximo de filmes de dinossauros que se tinha era isso aqui. Literalmente, bonecos se mexendo. Jurassic Park foi um marco na época, conseguindo entregar esse nível de produção naquela época, o que pode não parecer nada demais hoje. Mas esse filme usou técnicas avançadas de computação gráfica e de animatrônicos para conseguir esse visual tão realista dos dinossauros, que mesmo hoje em dia apresenta uma qualidade absurda de detalhes. O filme foi um tremendo sucesso, tanto em bilheteria quanto em críticas. Recebeu críticas geralmente favoráveis, destacando os efeitos visuais, a trilha sonora composta por John Williams e a direção de Spielberg. Mas um detalhe que vale a pena analisar é o quão precisos são os fatos científicos dele. Uma crítica que ouço muito dos filmes mais recentes é como biologicamente os dinossauros estão errados e mal representados. Mas e quanto ao primeiro Jurassic Park? Para começar, ele herdou alguns problemas do livro do Keaton. A maioria dos dinossauros retratados no livro vieram do período Cretáceo, não do Jurássico. Mas como Cretaceous Park não soava tão bem, eles deixaram desse jeito. E a própria premissa do filme de clonar dinossauros através do DNA também não é bem precisa, pois para isso seria necessário um DNA completo,
e nunca conseguimos isso até hoje de dinossauros. Mas a premissa base de Jurassic Park não era ser 100% fiel, mas apresentar o mais fiel possível. Se analisarmos os fatos sobre dinossauros que temos hoje, terá várias coisas que não batem, como a falta de penas na maioria deles, ou até a maior mentira desse filme, que são os Velociraptors, que na realidade são bem menores do que o filme apresenta, também cobertos de penas. Mas sobre isso, acredito que vale até para os filmes mais recentes. A precisão histórica nunca foi um critério tão importante. Afinal, se olhar bem, não são dinossauros, são clones geneticamente criados. Eu até gostaria de ver espécimes 100% representadas, mas mesmo assim não acho que isso estrague o filme. Bem, pelo menos até ver os híbridos. Mas já falo disso. Mas a pergunta que fica é: como essa franquia que era tão mágica na sua origem, que nasceu de uma ideia tão pura, se corrompeu? Não é surpresa que após o sucesso estrondoso que foi o primeiro filme, tentariam transformar em uma franquia, mas mesmo se os filmes sequenciais fossem bons, seria difícil superar um marco que o primeiro filme foi, de conseguir ser tão ousado e revolucionário. Então, o que viesse depois não iria conseguir ter o mesmo impacto. Mas mesmo assim, o segundo filme até conseguiu ir bem em bilheteria e críticas, mas o terceiro foi um belo tiro no pé, sendo considerado o primeiro fracasso da franquia. Tanto que após ele sair, ficamos 14 anos sem mais nenhum filme da saga, e praticamente sem nenhum filme competente de dinossauros. Literalmente qualquer coisa que saía com esse tema era muito meia boca. Parece que todo o monopólio criativo de filmes nesse tema haviam caído em Jurassic Park. Até que em 2015... Jurassic World começou com a promessa de expandir o sonho de John Hammond, mas terminou revelando que, quando o parque dá certo, o que sobra é apenas a repetição da mecânica de um roteiro sem alma. E olha, ele quase deu certo, pois logo que lançou ele foi uma febre persistente, quase dando um novo gás a essa franquia, pois agora ele tenta contar a história do que acontece quando o parque dá certo, que é um conceito incrível para renovar a forma dos filmes antigos. Confesso que não me lembro muito bem da época em que ele lançou. Eu mal acompanhava notícias sobre filmes na época, mas eu lembro de ter gostado e não ao mesmo tempo. É complicado. Por um lado, só de ser um filme com dinossauros já tinha metade dos requisitos para eu gostar. E ver as cenas dele aqui era muito foda. Até a Indominus, que nem era um dinossauro real, mas era tão foda que todas as cenas delas são muito boas de se assistir. Ver o confronto final entre a Indominus e o Tiranossauro Rex é cinema. Ou até a cena da Owen correndo com os Velociraptors do lado dele. Por outro lado, muita coisa nesse filme sempre me incomodou. O lado humano dele sempre foi tão fraco e descartável. Nenhum personagem aqui é realmente interessante. Ainda mais que sinto que no World eles deveriam ser ainda mais importantes e bem desenvolvidos, pois o filme foca muito neles. Mas além dos protagonistas serem bem fracos, os vilões dessa nova saga de filmes sempre são super maniqueístas e genéricos, puxando o estereótipo de vilão ganancioso obcecado em usar dinossauros para guerras ou ganhar dinheiro. Mas o que pesa mesmo, tanto nesse filme quanto em suas sequências, é o roteiro, porque ele segue uma estrutura simples demais. Tem um parque, algo dá errado, seja por causa de um dinossauro ou alguém fazendo merda, os protagonistas passam o filme inteiro correndo desses dinossauros, e no final o vilão do filme é morto por um dinossauro. Uma única estrutura que não apresenta nada de especial. No primeiro filme, o drama do núcleo humano é super desinteressante, sobrando apenas tempo de tela de perseguição de dinossauros. Uma estrutura que não funciona muito bem. Não funciona tanto que fizeram mais 3 filmes iguais. Reino Ameaçado, Dominion e Rebirth seguem a exata mesma fórmula. Eu cheguei a me questionar se está vendo o mesmo filme. Por mais que eu não ache nenhum desses filmes horríveis, já que são mais motivo para eu ver dinossauros em tela, e eu digo, eu fiquei bem contente em ver o Baryonyx no Reino Ameaçado e o Gigantossauro e o Pterodinossauro no Dominion, que são dinossauros que eu gosto muito. E confesso que quando eu assisti o Reino Ameaçado pela primeira vez, eu até que curti bastante, tanto que eu fui defender o filme depois que eu vi, pois eu acreditava que ele era de fato bom, e até o Indoraptor eu gostei mesmo sendo só mais um híbrido. Na minha visão, a sequência da mansão com o Indoraptor é até que bem feita, e passa bem a atenção de ter um mega predador super inteligente te caçando em um lugar fechado, o que me fez gostar bastante dele. Acho que nesse ponto era só minha alegria de ver dinossauros que eu gostava na tela e ficar feliz com isso, porque hoje vejo muitos problemas nele. Já quando assisti o Dominion, o plot ficou mais uma vez para uma grande corporação com um executivo ganancioso que quer lucrar com os dinossauros e blá blá blá. Eu estava cansado desse roteiro.
Dessa vez, nem minha paixão por dinossauros salvou, e apesar do filme não ter nenhum híbrido, ele acaba por ser bem sem graça durante ele todo. O filme até tentou apelar para a nostalgia, trazendo os atores clássicos de volta, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, que parece mais uma sacada de desespero do que de homenagem. Mas enquanto Dominion foi o ápice do roteiro genérico e repetição de fórmula, todos queriam que o próximo fosse diferente, e por pouco quase tivemos isso, pois o filme seguinte é Jurassic World Rebirth. Esse filme foi para muito o ponto mais baixo da franquia, que já estava andando meio mal. Apesar das inúmeras críticas ao Jurassic World Dominion, ele foi bem em bilheteria, e para Hollywood é tudo que importa. Então saiu mais uma sequência. Mas queria realçar que admiro que finalmente mudaram a fórmula dos anteriores. Aqui é algo mais original, uma expedição a uma ilha para coletar sangue de 3 grandes dinossauros, para confeccionar um remédio. Desta vez, sem uma grande empresa como vilã, o que já me agradou. E em vários momentos, o filme consegue ser divertido, assim como os demais. Só de ter dinossauros diferentes em cenas já torna ele parcialmente divertido de assistir. E é um ótimo filme para se ver em família no domingo. E só um detalhe aqui, não é uma crítica, é mais uma dúvida mesmo. Como que o Equador foi povoado de dinossauros, sendo que os únicos que fugiram para o mundo exterior foi apenas alguns dinossauros de poucas espécies? Eu, real, não entendi como que tem um enxame de espinossauros no mar, sendo que eles nem estavam lá naquela cena do reino ameaçado. Mas enfim, só que claro que ele tem inúmeros problemas. O filme tem 2 núcleos, os caçadores que estão buscando o sangue dos dinossauros e a família que se perdeu na ilha. E digo que não curti nenhum deles. A família é super chata e tem um drama familiar que eu estava pouco me importando. Já o núcleo principal estava cheio de personagens descartáveis, que estavam lá só para serem comida de dinossauro. E ainda tinha um personagem que era o estereótipo de ser insuportável, ganancioso e malvado, que só serve para catalisar o ódio do público, para no fim ter uma cena satisfatória dele sendo morto. E eu odeio esse estereótipo. E em roteiro, ele também é nada demais. E até a sua premissa parte de um problema que não se relaciona com quem está assistindo. Um remédio para salvar a humanidade, usando sangue de dinossauro soa bonito, mas tem pouco peso real para o público. E sendo esse o grande motor da história, deixa ela toda sendo só mais um filme de exploração e aventura. Apesar do filme acertar em mudar a fórmula, ainda não conseguiu acertar no resto. E para fechar o filme, tem o híbrido. Desde o lançamento do primeiro Jurassic World, com a presença da Indominus Rex, o assunto de híbridos começou a ser discutido, pois para muitos isso não era Jurassic Park. Parte disso vem naquela premissa que dinossauros já não são mais legais de se ver, o que eu acho cedo demais para tomar essa decisão. Mas temos que concordar que o sucesso que a Indominus Rex fez foi até espetacular. Funcionou muito bem. Eu gosto da Indominus. Ela fez esse primeiro Jurassic World ser um baita sucesso. Então, como era esperado, repetir a fórmula. Porém, quanto mais era feito, menos apelo tinha e só servia para roubar espaço da tela dos dinossauros reais, pois haviam tantos nomes para protagonizar cenas desses filmes, mas preferiam usar dinossauros inventados. Talvez o maior acerto do Dominion foi não ter híbridos, mas aí chegamos no Rebirth, pois toda a mística desse filme é se passar numa ilha onde dinossauros híbridos eram feitos, e onde os feios demais para se expor ao público eram mantidos, como o vilão desse filme, o T-Rex, ou o dinossauro mais feio da franquia. O diretor Gareth Edwards afirmou que a inspiração do conceito desse dinossauro foi no xenomorfo da franquia Alien. Eu até acho o design dele legal, mas tipo, pra quê? Por que não usar dinossauros reais e inéditos para se ter como vilão? A Rex e os Velociraptors, que foram sempre a cara da franquia, têm menos de 10 minutos de tela. E mesmo querendo que ele seja um destaque, não foi bem isso que eu senti. O filme começa apresentando a ideia dele, para ficar 2 horas sem ele aparecer, para só no final ter algumas cenas com ele. Diferente da Indominus ou do Indoraptor, que tiveram tempo de tela para mostrar o que são, o T-Rex teve tão pouco destaque que mal dá para ter um vislumbre real dele. Logo, o que era esperado aconteceu. O filme foi massacrado em críticas, e para alguns sendo o pior filme de toda a franquia. E podendo talvez ser o último, me deixou um pouco triste, pois talvez nunca mais termos um filme realmente bom sobre dinossauros no cinema. Até que, do nada, um filme novo aparece no meu YouTube, com um dinossauro na thumbnail. Esse filme é O Fim da Rua, um novo longa-metragem com tema de dinossauros que saiu, e um dos poucos relevantes que teve nos últimos tempos. Tá, tem aquela série da Netflix, mas pra mim está mais para um documentário do que um filme. The End of Oak Street é bem mais um filme normal,
e com uma sinopse interessante, pois é uma premissa bem inovadora para não ficar no mesmo, uma espécie de viagem temporal, em que um bairro inteiro é movido para o passado. Tem um quê de ficção científica bem forte aí no meio. Não digo que coloco expectativas desse filme ser perfeito, até porque pesquisando mais, vi alguns apontamentos que os dinossauros desse filme não são bem precisos. Tipo, aqui tem claramente um alossauro, que é do Jurássico, mas tem outros dinossauros que parecem estar no filme e que são do Cretáceo. Se isso se manter, vai ter uma pequena contradição aí. E também o alossauro tem penas. Por anos esqueceram de pôr penas nos dinossauros. Agora que tem, é no dinossauro errado. Eu realmente quero que esse filme seja bom, mas não só com dinossauros, mas sim um bom filme, pois eu quero mais do que ver dinossauros em tela, ver um bom filme sobre eles. Pois chega um ponto que só eles não carregam mais o filme. Se está vendo esse vídeo após o lançamento do filme, comenta aqui o que achou. Quero saber se minhas expectativas foram atendidas. Pode entrar também na minha comunidade do Discord para falar mais sobre isso. O link está sempre na descrição. E se gostou desse vídeo, pode ver esse aí da tela, onde falo a minha experiência diferente e frustrante com o Super Nintendo. Obrigado e até a próxima.